do nosso amado Jesus seja sobre todos vós. Glorificado seja Deus por essa oportunidade que temos nessa noite de servir a Deus com um culto de reverência, de adoração, um culto racional. Nós temos a consciência daquilo que estamos fazendo aqui e de livre e espontânea vontade, na presença daquele que é dono de tudo que existe e aquele que nos criou, que nos formou. Aleluias! E que nessa noite Ele está aqui no nosso meio, irmãos, para receber a nossa adoração, para ver qual é aquilo que está no nosso coração, que os lábios vão produzir, se nós vamos produzir um louvor realmente de coração, ou se nós apenas estamos aqui por estar. Mas Jesus está olhando para o coração de cada um de nós aqui. Amém? Glória a Deus. Abre a Bíblia aí no livro de João 14, Evangelho de João 14, versos 1 até os versos 6, nós vamos estar lendo nessa noite. E aqui, trazendo a igreja, aquilo que o Senhor já tem falado ao meu coração para ministrar aqui. Livro de João, Mateus, Marcos, Lucas, João 14, 1 em diante. Quarto livro do Novo Testamento. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se assim não fora, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para que aonde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou? Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Querido Pai Celestial, nós estamos aqui através do nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Salvador. E a Ti nós queremos reverenciar, cultuar, render a nossa vida diante dos Teus pés, em louvor, gratidão, adoração. Senhor, sabendo do Teu amor, Pai amado, por nossas vidas, de tal maneira que deu o Teu próprio Filho em nosso resgate. Pai, que nessa noite seja despertado dentro de nós ainda maiores propósitos em relação ao nosso compromisso com o Senhor. Jesus, eu sei que tem pessoas que se dirigiram à igreja nessa noite e nas suas orações há uma intensidade de pedidos que aos seus olhos parece urgente. Mas a maior urgência que eu vejo, Pai, pela Tua palavra, é de nós estarmos diante de Ti como o Senhor deseja. Que nós estejamos de bem e em paz com Deus. Foi para isso que Jesus veio, foi para nos reconciliar com o Pai. Nessa noite, Senhor, eu te peço, toca em cada vida que tiver acesso a esta mensagem. Tanto aqueles que estão presenciais, como aqueles que estão à distância, assistindo através da live. Mas que o poder de Deus esteja atuando sobre todos. Tanto para a libertação, como, Pai amado, para a salvação, para a visitação através do Teu poder, Pai, na multiforme graça de Cristo, que se forma do jeito que há uma necessidade. Se alguém, Pai amado, aqui entre Teu povo tem algum familiar passando neste momento por alguma zona de perigo, eu oro para que o Senhor estenda a Tua mão e traga livramento pelo Teu grande amor, porque há aqui pessoas que vieram Te buscar. E nós oramos, Jesus, para que o Senhor cuide da família de cada um. Pedimos o cuidado do Senhor, a misericórdia, a graça em nome de Jesus. Amém? Podem tomar os seus lugares, dando glória para o nosso amado Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, nós estamos iniciando uma semana no dia de amanhã que antecede a Páscoa. E
E a Páscoa, nós sabemos que há um memorial dado por Deus já no Velho Testamento, quando o povo de Israel sai do Egito. E o Senhor ali dá uma ordem ao povo hebreu, daquela instituição da Páscoa na saída do Egito. E o Senhor, Ele cria um memorial ali para que todos os anos fosse relembrada então a Páscoa do Senhor, para que as gerações futuras soubessem que o nosso Deus é um Deus de poder que liberta, um Deus de poder que cuida do seu povo. E se passando por muito tempo, quando se aproximavam os dias da Páscoa, também se aproximou os dias do nosso Salvador ser preso e passar por toda a tortura que Ele passou, pagando um preço muito caro, irmãos, por mim e por ti, pela salvação de todo aquele que nele crê, e aproveitar esse preço pago, porque Jesus, o preço que Ele pagou, dava para salvar toda a humanidade, mas nem todos fazem caso de Jesus e do sacrifício dele, nem todos aceitam o sacrifício do Filho de Deus na cruz do Calvário, infelizmente. Mas Jesus é tão amoroso que o sangue dele não ficou nem uma gota guardada no corpo lá na cruz. Todas as gotas de sangue que havia no corpo de Jesus, elas derramaram na terra. Tanto é que quando o soldado enfiou uma lança no lado de Jesus, que perfurou, saiu água, não tinha mais sangue. Que nós possamos aproveitar essa noite, irmãos, que antecede a essa semana, que a gente relembra a nossa Páscoa. E já quero enfatizar de início aqui, irmãos, a nossa Páscoa, ela foi, com o tempo, criado pelos homens, algo que tira o verdadeiro sentido da Páscoa, que foi colocado ali doce no lugar das ervas amargas, foi colocado ali coelho da Páscoa no lugar do cordeiro pascual, que é Jesus Cristo. E as pessoas às vezes dão mais ênfase para esse tempo agora, porque é um tempo que gosta de comer chocolate, mas chocolate, irmãos, dá para comer em qualquer época e estação do ano. Se tiver saúde e vontade, pode fazer isso. Só que a essência da Páscoa, irmãos, a essência do sabor daquilo que Jesus fez por nós, principalmente nós cristãos, nós precisamos relembrar e relembrar com adoração diante do nosso Deus. E aqui Jesus então antecedia ao momento quase da sua crucificação, e ele vê o coração dos discípulos perturbado, preocupados, angustiados, porque eles estavam na mesa da ceia, na mesa da Páscoa, e de repente Jesus diz assim: um de vocês é o traidor, vai me trair, melhor fora que nem tivesse nascido. E aí os discípulos criaram ali um alvoroço entre eles: mas quem, Senhor, sou eu? Muitos disseram: sou eu, e perguntavam. E aí nós vemos aqui os escritores dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que estavam presentes na cena. Eles relatam ali quando Jesus diz: é aquele que quando eu vou colocar a mão no prato do pão, ele mete a mão junto comigo. Mas João, esse que nós estamos aqui fazendo a leitura nessa noite, aquele discípulo que se considerava e sabia que ele era amado por Jesus, porventura nessa noite aqui tem alguém que se sente amado por Jesus? Aleluias! Glorificado seja Deus. João, um dos discípulos de Jesus, ele se sentia amado por Jesus. E aqui no texto que ele faz menção da traição de Judas, ele diz que o discípulo amado de Jesus, ele está se aproximando de Jesus e vai reclinar a cabeça no peito de Jesus, e Pedro, Simão Pedro, faz sinal e diz para ele: pergunta quem é. E aí João então ele fala em voz baixinha com Jesus: Jesus, quem é? Jesus diz: olha, eu vou dar um pedacinho de pão molhado aqui para quem é. Falou para João baixinho e entregou aquele pão molhado na mão de Judas Iscariotes. Quando ele coloca na boca, a Bíblia diz que naquela hora
E aí então Pedro, ele toma a palavra e diz assim: como Jesus? Como eu não vou poder te seguir? Eu sou capaz de dar a minha vida por ti, Jesus. E Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, jamais, antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. Como você dará a vida por mim? E aí Jesus, então, ele enfatiza e diz assim: mas não se turbem os vossos corações. E aí foi aonde que Natanael pergunta: mas Jesus, para onde é? Para onde é que, não é Natanael, Tomé, mas para onde é que o Senhor vai? Nós não sabemos, como nós vamos saber o caminho? E aí Jesus começa a dizer assim: ó, não se turbe, não se preocupem vocês, fiquem tranquilos, na casa de meu pai há muitas moradas. E eu vou adiantar um negócio para vocês aqui, ó. Eu não sou aquele que deixa para fazer serviço depois. Quando eu desci para cá, as moradas já estavam prontas. Na casa de meu pai há muitas moradas, porque se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando estiver preparado, eu vou voltar e vou levar vocês para junto de mim. E aí Jesus, quando Tomé diz assim, e aí Jesus pergunta: mas e vocês sabem para onde eu vou? E aí Tomé diz: Senhor, a gente não sabe para onde tu vai e a gente não sabe o caminho. E aí Jesus, então, ele olha para os discípulos ali e ele dá uma palavra dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem. Olha a diferença aqui, porque às vezes a gente faz a leitura corrida e a gente diz assim: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus diz assim, ó: e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui? Eu estou com o Pai, eu sempre estive com o Pai. O Pai eu vim revelar a vocês aqui. Aleluias. Mas agora eu passo pela tortura, eu passo pelo Calvário, eu passo pela agonia da cruz. E eu me torno o caminho de volta para Deus, de volta para o Pai. Por isso que Jesus diz assim, ó: eu sou o caminho. O caminho de volta para Deus é Jesus, irmãos. E quando ontem eu estava me preparando ali, preparando meu coração para entregar uma palavra ali no culto de ponto de pregação, e o Senhor ministrava essa palavra ao meu coração, chegando ali o Senhor trocou a direção de outra coisa que falei. Mas essa palavra, quando veio ao meu coração, eu logo pensei assim: Senhor, mas a maioria do povo que vai diante dos cultos, que vai aos cultos, são pessoas que eu acredito que já conhecem o caminho, que já conhecem o Senhor. E sabe qual foi a palavra que impactou o meu coração? Porque eu ouvi nitidamente o Espírito Santo falar comigo, e isso me preocupou, e eu trago para a igreja nessa noite. Tu pensa que todos conhecem e andam no caminho? Nem todos. Nem todos andam e conhecem o caminho. Muitos já andaram no caminho, mas perderam-se na rota. Se distraíram por alguma coisa que estava passando em algum desvio do caminho e se pararam ali e já não conseguem mais achar o caminho de volta. Irmãos, e é a coisa mais triste que tem hoje aqui para nós, para o pessoal que lida com internet, tem o Waze, né, que consegue levar ali as pessoas no senso da direção onde precisa ir. Mas a coisa mais terrível que tem é tu se perder de um lugar que você precisa ir, já esteve naquele lugar, mas não lembra o caminho. Eu não sei como fazer a rota de novo, eu não sei como andar nessa direção, eu perdi totalmente. Nós estávamos passeando um dia desses de moto, né, Jean? E de repente se perde lá porque a gente achou a entrada de um caminho parecida com o que a gente tinha que entrar. E a gente entrou
quando Jesus ele diz assim que Ele é o caminho de volta para Deus, se nós for perguntar hoje para a humanidade, a igreja cristã reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador na essência, como Ele está dizendo aqui, mas nem todos trilham o caminho, e infelizmente nem todos trilham o caminho, porque conhecer o caminho não significa também andar nele. E quantas pessoas hoje no mundo conhecem o caminho, sabem quem é Jesus, mas estão dando bobeira no mundo, entrando em vários lugares que não era para estar, se parando em vários lugares que não era para estar caminhando no caminho de volta para Deus, que é Jesus. Aí a gente pode pensar assim, ó, mas por que o Senhor quis criar esta forma de volta para Deus? Porque Deus, olhando do céu para a terra, não viu um justo sequer, irmãos. Nenhum de nós o Senhor viu com carinho e coração de anjo. O Senhor viu nós todos pecadores e condenados a fogo de inferno. Mas quando Ele decide doar o próprio Filho, é porque através somente de um sangue inocente poderia ter perdão de pecados para poder entrar no céu. E aí por isso que Jesus veio, irmãos. Então, o que acontece se Jesus é o caminho e nós perguntarmos para a humanidade hoje? Muitos vão apontar Maria como o caminho de volta para Deus, muitos vão apontar os discípulos como de volta para Deus, muitos vão apontar pessoas que fizeram um bom testemunho nessa terra, quem sabe até servos de Deus, esses um caminho de volta para Deus. Mas existem pessoas, irmãos, que acreditam que até o próprio Deus é uma vaca, é uma cobra, uma serpente, como em outros países adoram. O sol é adorado, a terra em muitos lugares é adorada. As pessoas criaram para si vários caminhos pensando estar voltando para Deus. E o que me preocupa mais ainda é quando muitos dizem assim, a gente tem que ter uma coisa para seguir. Irmãos, a gente não tem que ter uma coisa para seguir. A gente tem que andar no caminho que vai levar de volta para Deus, e esse é Jesus Cristo, o Filho de Deus. As demais coisas foram criadas aqui na terra por homens e mulheres pecadoras igual a gente, e que não têm créditos diante de Deus para abrir uma porta no céu para outro poder adentrar. É tempo perdido. Agora, quando Jesus ele desce numa forma de um embrião, através do poder do Espírito Santo, adentra o útero de uma menina virgem chamada Maria, pelo poder de Deus, esse Filho de Deus ele desce do céu para a terra. Ali está descendo uma corda de salvação para que todo aquele que nele crer se agarre, irmãos. Aleluia, porque a correnteza do pecado no mundo é grande e está levando muitos a eito. Mas graças a Deus que aqui nessa noite podemos ver irmãos e irmãs que estão ancorados em Jesus, que estão agarrados em Jesus, que estão andando neste caminho. E a palavra de Deus, irmãos, como um fortalecimento para que a gente possa pensar o que é a verdadeira Páscoa, é continue firme. Quem está andando no caminho, pastora, mas o caminho, Jesus, ele é muito apertado, pastora. Pastora, eu queria fazer tantas outras coisas na minha vida. Os irmãos cantaram uma canção na abertura do culto nessa noite que dizia assim: eu estou perdendo tudo, mas com muito amor, por amor a Cristo. Quem pensa que está perdendo coisas deste mundo, quem pensa que está perdendo as bagagens que poderia carregar, quem pensa que gostaria de entrar em outros lugares, mas andando no caminho estreito não pode entrar, e está insatisfeito no seu coração, infelizmente está caminhando no caminho, quem sabe, mais triste, olhando para trás, e isso é um perigo. Porque a mulher de Ló tinha uma promessa
saindo de Sodoma e Gomorra, agarrada na mão do marido, e os anjos que os conduziam para fora da cidade que estava para ser destruída. Ló e as filhas continuaram olhando para frente, caminhando a rota que estava proposta, mas a mulher de Ló ficou com pena e olhou para trás, e a Bíblia diz que essa mulher se transformou numa estátua de sal. Há um grande perigo, irmãos, de andar com Jesus, caminhar no caminho com Jesus, com pena das coisas que teve que renunciar, com pena dos caminhos que teve que deixar. Eu sei que para mim ser salvo é só através de Jesus, mas eu gostava tanto das coisas do mundo. Irmãos, isso é um perigo terrível. Está olhando para trás, e a meta é olhar para frente, é olhar para Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Aleluias! Jesus é o único caminho de volta para Deus. E aí a gente pensa, pastora, mas não seria mais fácil se Deus tivesse deixado cada um escolher a sua forma de voltar para Deus? Ninguém ia chegar lá, irmãos. Todo mundo ia cair pela esquerda, naquele lugarzinho lá de fogo e enxofre que não foi preparado para os homens, mas sim para o diabo e os seus demônios. Mas aquele e aquela que infelizmente renunciar o caminho estreito, Jesus Cristo, Senhor, a proposta não é boa e não foi eu que criei, é o próprio Criador. Aleluias! Mas a proposta para nós, irmãos, é andar no caminho estreito. Aí nós olhamos, por que Deus pensa assim, irmãos? Se fosse nós, ia querer criar um jeito mais fácil. Afinal, o brasileiro sempre dá um jeitinho. Que mal faz, não dá nada. Eu ir um pouquinho no caminho de Jesus e daqui a pouco caminhar um pouquinho no caminho largo, eu posso fazer tudo que eu quero. Aí nós olhamos aqui nas Escrituras, em Isaías 55, o Senhor bradando através da voz do profeta, dos versículos 8 ou 9, dizendo assim: ei, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que o vosso pensamento. Da mesma medida que a terra, o céu é mais alto que a terra. Deu para entender o tamanho que é a altura do pensamento de Deus em relação ao nosso pensamento? Que quando a gente fica arrumando jeitinhos para querer andar com um cartão postal, querendo mostrar na igreja que a gente está de bem com Deus, mas lá dentro o Senhor está contemplando, foi o que Ele me mostrou ontem. Muitos pensam que estão trilhando o caminho, mas não estão. E isso causou para mim um impacto muito forte. Como assim, Senhor? Conhecendo o caminho, mas não andando no caminho. Sim, muitos conhecem o caminho. Muitos andaram no caminho, mas voltaram e caíram no caminho. Muitos pegaram outra rota e agora não acham o caminho de volta, porque criaram outros caminhos. Aí muitos pensam assim, mas seria mais fácil, eu acho, que aquela ideia de quando morrer, ter um lugarzinho separado lá chamado purgatório, que lá fica se purificando dos pecados que fez aqui, e aí depois todo mundo tem acesso a Deus de novo. Irmãos, isso é a ideia do homem. E olha o nível do tamanho do pensamento do homem em relação a Deus. Não tem como chegar a Deus desse jeito, irmãos. A Bíblia diz que está ordenado ao homem morrer uma vez e vindo depois disso o juízo final. Uma vez. Pastora, mas eu acho que ia ser bem mais fácil se Deus deixasse a gente morrer e aí depois então reencarnar num bebezinho que está nascendo e aí então nos purificar daqueles pecados que a gente fez, pagar o preço. Irmãos, aí tem outros que pensam assim, não, eu acho que eu sou uma pessoa boa, o céu está aberto, já escancarado para mim, porque afinal eu sou bom. Eu já faço bondade demais, afinal eu faço caridade, eu estendo a mão
Eu sou a entrada. Aleluias! Nessa noite, irmãos, um autoexame para cada um de nós. Como nós estamos? Conhecemos o caminho? Acho que a maioria, até mesmo o povo que está assistindo através da live, poderia dizer assim: pastor, eu conheço o caminho. Tu mesmo está lendo aí na Bíblia, a Bíblia é a verdade. E o caminho de volta para Deus é Jesus Cristo. O profeta Joel diz assim, que nos últimos tempos a terra se encheria do conhecimento do Senhor. Então, conhecer não significa nada para dizer que está andando no caminho. Eu conheço tudo, o diabo conhece também, irmãos. E o preço do diabo é ir para o inferno, e ele está apavorado porque se aproxima esse dia. E ele tenta fazer de tudo para iludir o povo, para não andar no caminho que é Jesus. Por isso que ele cria outras rotas, outras alternativas, distrações, chama a atenção. E nós precisamos de abrir os nossos olhos enquanto é tempo, irmãos. Não sei se vocês perceberam aqui, e eu não conto aqui para os levitas qual mensagem que eu vou estar pregando na noite, e também muito menos pergunto para eles que louvor será cantado. Mas vocês viram aqui a direção do Espírito Santo nessa noite, falando através dos louvores, tudo era sobre jornada para a glória, de volta para Deus. Lá verei meu Redentor. Aleluia. Você está buscando por isso, irmão e irmã? Porque a verdadeira Páscoa nossa é essa. Foi o que Jesus fez ali no Calvário, lá no Egito. Foram cordeiros que morreram, uma ordenança de Deus, para que as pessoas pegassem daquele sangue e colocassem nos umbrais das portas, para que à meia-noite, quando o anjo da morte passasse na destruição dos primogênitos do Egito, soubesse que ali tinha alguém que andava no caminho do Senhor, porque tinha sangue nos umbrais da porta. E eu pergunto nessa noite: o sangue do Cordeiro está sobre a tua vida? Se o anjo da morte passar para algum juízo na terra, vai te reconhecer? É uma pergunta que fica para nós pensar, refletir. E naquele dia, irmãos, muitos cordeiros morreram para a instituição da Páscoa. Mas agora ali no Calvário, depois de muitos anos, morreu apenas um, que João Batista, quando ele ia passando assim, ele diz: esse aí, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, um só. Para quantos, irmãos? Quantos irmãos e irmãs nossas estão caminhando no caminho que é Jesus? E que esse sangue que verteu todinho ali na cruz é o suficiente para lambuzar nossas vidas e afastar o cão. Aleluias! Afastar o anjo da morte, afastar aquele que não quer que nós adentremos os céus. Aleluias! Nesta noite, irmãos, eu quero deixar aqui: Jesus, ele é um caminho de Deus, o único caminho de Deus para a salvação. Ele não é um dos caminhos, ele é o caminho de volta para Deus. É o único, não tem outra alternativa. Por mais que as pessoas inventem coisas aqui na terra, eu sei que alguém deve estar arrepiando os dentes contra mim, mas eu prego o que a Bíblia diz. São alternativas frustradas para o juízo final. Mas a palavra nos mostra um só, que pode salvar todos quantos nele crer e segurar nas suas mãos. Quero dizer para você também que esse é o caminho da salvação, o único. Mas quando o Senhor diz os meus caminhos, ali no livro de Isaías, os meus caminhos não são os vossos caminhos, o Senhor fala de muitas outras coisas em nossas vidas, para que a gente entenda que o nosso pensamento é muito pequeno em relação ao dele, tanto quanto a respeito da salvação, que é Jesus. Agora, lá em Salmo 119, versículo 105, está escrito assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A pessoa que está caminhando
tem como ele caminhar no caminho que é Jesus e não ter comunhão dentro da palavra de Deus, irmãos. Não tem. Se ele tem comunhão, que ele está aliançado com o que as Escrituras estão dizendo, ele conhece o caminho e ele está trilhando no caminho. E aí vem as decisões pequenas nossas aqui, da nossa vida que é curta aqui nessa terra, mas que nós temos muitas decisões a tomar. Começando, que comida eu vou fazer hoje, que roupa eu vou colocar, o que eu vou fazer hoje no meu trabalho, as decisões que eu preciso tomar. E aí, para fazer as coisas, Senhor, do jeito que o Senhor não vai frustrar o coração de Deus, é por isso que o salmista diz assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Porque se eu já estou caminhando no caminho, eu tenho comunhão com a palavra de Deus, eu conheço, eu sigo e eu estou praticando o que Deus está dizendo, eu tenho uma luz para direcionar os meus movimentos aqui, as minhas decisões aqui, para que eu ande na presença de Deus da maneira que agrada a Ele. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Luz para onde eu preciso ir, me direcionar, tomar decisões, ser cuidado por Deus, ser guardado pelo Senhor. Aleluias. Finalizando essa mensagem, eu gostaria de finalizar com o versículo que comecei. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em Jesus, porque quem disse isso, crede em mim, foi Jesus. Creia em Deus, irmãos. Creia em Jesus, porque é um só, Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é o penhor da igreja, está aqui. Eu estou pregando essa palavra. Ele movimenta o meu coração, Ele movimenta o meu entendimento, Ele fala comigo. Eu sou um instrumento que transmite o que Ele está dizendo, mas quem está convencendo o teu coração e o teu entendimento das coisas que está sendo convencido, não é eu. Eu não tenho poder para isso, eu tenho para ministrar, foi me dado algo de Deus para fazer, que é ministrar a palavra. Eu estou como aquela enfermeira injetando uma injeção no doente, mas o que vai curar é o remédio que está ali dentro. Aleluias! O Espírito Santo é que está causando esse efeito em você, irmão. Você que está ouvindo essa palavra e está dizendo, é verdade, eu estou entendendo isso. E como é que eu estou caminhando nesse caminho? Como é que está a minha vida? Será que eu estou pegando outras rotas? Eu estou parado em outro lugar? Puxa vida, se Jesus disse que nem todos, Ele está olhando, mas nem todos estão andando no caminho. Todos conhecem, mas nem todos estão fazendo. E a vontade de Jesus, irmãos, eu creio. Toda pessoa quando faz aniversário, fica pensando assim, eu gostaria este ano, no meu aniversário, de comemorar desse jeito. Tomara que eu ganhe tal presente, porque esse eu gostaria de ter este ano. E fica projetando coisas para si mesmo, porque é seu aniversário. Agora eu fico pensando, Jesus, irmãos, chegando o tempo que a gente faz memória para lembrar, não de um aniversário de nascimento, mas de um aniversário que Ele morreu, que ressuscitou, que pagou um preço caro para a gente e que queria tanto, irmãos, ver a gente trilhando o caminho que é Ele. O maior sonho de Jesus, irmãos, é ver a humanidade seguindo seus passos. Por isso que Ele disse para Pedro, agora onde eu vou, vocês não podem me seguir. Ele estava querendo dizer, Pedro, eu vou passar pela via dolorosa, daqui a pouquinho tu vai me negar de tanto medo, Pedro. Mas daqui a pouquinho, Pedro, vocês vão poder me seguir após os meus passos. Jesus estava dizendo assim, eu quero ver este povo me aceitando como Senhor e Salvador nas suas vidas. Eu quero ver este povo trilhando o meu caminho, a minha proposta, o que eu sou, o que eu significo para eles. Sem rotas de desvio, mas andando com integridade no caminho. Este é o maior presente que nós poderemos oferecer para o nosso Jesus, que é o verdadeiro sentido da Páscoa.
Amém? Vamos se posicionar na presença de Deus para adoração, para oração. Glória a Deus. Eu sei, irmãos, que essa live ela tem chegado até em outros estados. Não tem ficado só aqui no Rio Grande do Sul. E aonde o Senhor tem um propósito, Ele vai alcançar esse propósito. As pessoas que nessa noite fazem um autoexame em si e se reconhecem: eu conheço o caminho, mas eu parei. Eu conheço o caminho, mas eu não sei mais como chegar na entrada do caminho. Tem pessoas que caíram em pecado, e por cair em pecado, se estacionaram, ficaram paradas e já não conseguem mais, parece que é uma cegueira, não conseguem olhar mais aonde foi que eu caí, porque foi ali, naquele lugar que eu estava caminhando, e eu caí, e agora como é que eu vou voltar à rota de novo, de entrar na porta do caminho de novo? A Bíblia diz assim, irmãos: olha onde você caiu, e ali, naquele lugar, reconcilia-te com o Senhor e recomeça tudo de novo. O nosso Deus, Ele não bota ninguém fora. Enquanto tem vida, tem esperança, irmãos. E nós precisamos retomar o caminho, iniciar a caminhada de onde parou, de onde caiu, pedindo perdão, reconciliando, abraçando o Salvador de novo. Aleluias, Pai querido, maravilhoso. Nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. Aleluias, e nós queremos Te bendizer, Te louvar, Te engrandecer, sabendo, Jesus, que o preço que o Senhor pagou, a gente comenta aqui, mas eu sei que se a gente estivesse presenciando a cena ali como foi, talvez alguns estariam aqui até com ânsia de vômito, por causa da tortura, do sangue, da carne lavrada, do sofrimento, da dor. E muitos de nós, às vezes, Pai, não faz caso disso. Pega outras rotas, outras alternativas, sai desse caminho que é precioso, estreito, mas que conduz ao Pai de volta. Nessa noite nós temos feito menção, Jesus, de que inicia uma semana, a semana da Páscoa, ao qual a gente relembra todo o sacrifício que Jesus passou por nós. Mas eu quero te pedir nessa noite uma bênção especial ao teu povo, para que cada um de nós, Pai, possa cair em si e reavaliar como está a nossa caminhada, onde nós estamos trilhando. Nós estamos andando no caminho que é Jesus? Pai amado, eu estou vendo agora pela fé uma mulher que até aqui ela abraçava imagens de escultura pensando que isso a levaria de volta para Deus. Mas nessa noite teve um estalo instantâneo, depois de ouvir tantas mensagens, mas nessa noite aconteceu um milagre. E essa mulher troca todas as imagens de esculturas por o Filho de Deus, Jesus Cristo, o único caminho. Aleluias. Pai querido, começa a descer lágrimas nos olhos dessa mulher agora, porque ela está assistindo essa live. Aleluias, Pai querido, amado, abraça ela agora, porque eu sei que o Senhor ama aqueles que te buscam, aqueles que te amam, aqueles que buscam pelo caminho da verdade. Dá, Senhor, a graça dessa pessoa ser salva e poder se endireitar e andar plenamente nos caminhos do Senhor. Eu oro agora, Jesus, por pessoas estacionadas, caídas à beira do caminho, mas que agora estão vendo a boa mão de Jesus fazendo o sinal: ei, levanta, pega na minha mão, segura nas minhas mãos, porque eu vou te erguer, eu vou te levantar. A caminhada inicia hoje de novo. Aleluias. Pai querido, maravilhoso, dá a tua graça ao teu povo, Jesus, e que teu povo possa interagir, Pai amado, com este amor grandioso, voltando-se inteiramente para o Senhor. Nós oramos e bendizemos o nome de Jesus Cristo. Eu sei que o teu sangue vertido na
agora, no poderoso nome de Jesus, eu repreendo toda a espécie de doença que esteja alojada em pessoas, tanto que estão aqui no templo, quanto aqueles que estão aonde estiverem, mas estão acionando essa live. Em nome de Jesus, eu estou ordenando agora, labirintite, bata em retirada, sai desse corpo agora. Pai amado, querido, vai tocando a tua mão sagrada agora, nas articulações, vai abençoando, Pai, essa pessoa que estava com um diagnóstico, Pai amado, cancerígeno, mas agora está recebendo a graça de Deus para uma visitação. Pai amado, querido, vai tocando agora, Jesus. Tem uma perna que eu vejo uma mancha escura no lado da coxa, a perna direita. Essa perna agora está sendo tocada pela mão de Deus. Está havendo uma cura instantânea agora para a glória do nome do Senhor. Aleluia, Jesus poderoso. A Ti eu bendigo e exalto, Pai. Vai passando, Jesus, agora o Teu poder sobre as famílias, porque quando foi instituída a primeira Páscoa, as famílias se reuniram dentro das suas casas e ali comeram o cordeiro pascual juntos, Pai, preparados para a saída do Egito. Agora eu oro, Jesus, abençoa cada família aqui representada, abraça cada membro de família aqui, Pai. Ó Deus poderoso, aquele que está distante de Deus, que possa, Pai amado, ter nessa noite algo no seu pensamento, no seu coração, que dê um desejo de se voltar para Deus. Pai amado, querido, vai tocando pelo Teu amor os membros das famílias, em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos, te agradecemos e te reverenciamos, Jesus, em Teu nome. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Vamos, forte salva de palmas para Ele.